Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Wagner Montes, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, aqueles que nos assistem através da TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria trazer um tema para tratar nestas minhas considerações aqui da tribuna. Tema este que tem a ver com a situação que vive hoje em dia a população brasileira, a população do nosso estado e a população da nossa cidade, Rio de Janeiro. Acho que o agravamento do que é denominado crise tem uma contribuição efetiva dos governantes ao que está colocando em prática políticas que não correspondem às expectativas da sociedade. Da sociedade que está aí fora exigindo e clamando por mudanças o tempo todo, inclusive nas manifestações de rua. E parece que os governantes, ouvidos mocos, nada capta daquilo que é um verdadeiro clamor hoje generalizado na nossa sociedade. A nível federal, um governo que carece de legitimidade, essa que é a verdade, está sendo questionado o tempo todo, inclusive a gente vê não só pronunciamentos, mas opiniões veiculadas pelas mídias, de pessoas que começam a identificar rumos diferentes daqueles que deveriam existir no sentido de querer voltar as coisas todas ao novo prumo. E não é isto o que se identifica, não é isto que se vê. Vejo com profunda tristeza anúncios tipo de que, ao reformar a Previdência, não pode ela ser tratada única e exclusivamente daqui para frente. Vai ter que mexer também hoje no pessoal ativo. Ou seja, o trabalhador está sendo anunciado que ele é quem vai pagar a conta, pelo menos em relação às mudanças que estão sendo propostas na legislação trabalhista. Então, as notícias anunciadas e colocadas em práticas, como, por exemplo, a inserção do Ministério da Cultura, que deixa de existir como um ministério e passa a existir como uma secretaria do Ministério da Educação, é um retrocesso que nunca se imaginou. E que, inclusive, está aí a sociedade daquilo que entende como que deva ser a política da cultura colocada em prática, totalmente contrário. E isso daí me preocupa muito, porque a discussão, ou pelo menos tudo aquilo que a gente está ouvindo falar, dos novos governantes, focado única e exclusivamente em cima da economia. Quer dizer, reconheço perfeitamente que a economia é importantíssima para a vida existir de uma nação, de um estado, de uma cidade. Mas nós não podemos, de forma alguma, primeiro, se há uma crise, essa crise, ao ser diagnosticada corretamente,
ela vai identificar uma diversidade de causas geradoras exatamente daquilo que nós chamamos de crise. Então, se pretende apresentar uma solução para a crise, ela não pode ser focada única e exclusivamente num único aspecto, o aspecto econômico. E principalmente no aspecto econômico, em detrimento, conforme a gente está assistindo, do aspecto social. Não pode. Não pode de forma alguma. Ou seja, ou se faz o diagnóstico, parece que não foi feito, porque a forma como está sendo conduzida aponta exatamente a existência de equívocos no tratamento da questão, ou se foi feito um diagnóstico, esse diagnóstico está sendo desconsiderado, porque não é esta a realidade que existe atualmente entre nós. População do Brasil, população do Estado do Rio de Janeiro, população da cidade do Rio de Janeiro. As dificuldades enormes, a precarização de vida é um fato concreto e, como tal, deva ser encarado na busca de soluções. Porque eu, às vezes, tenho dúvidas da eficácia de um programa em cima única e exclusivamente do aspecto econômico, da economia, esquecendo-se dos outros aspectos, o aspecto social e principalmente o aspecto institucional. Eu tenho assistido aqui intervenções do nobre deputado Jânio Mendes, que é o homem que sempre que sobe nesta tribuna, ele traz aquela matraca usual no início das procissões, ou seja, a leitura que se faz é que está aquela matraca anunciando a necessidade de existência da paz. Mas, na contramão, nobre deputado Jânio Mendes, os governantes, pelo menos esses que estão aí de plantão, parece que estão tocando os tambores de guerra, que não é aconselhável de forma alguma este procedimento quando se tem o propósito verdadeiro de querer contribuir de forma efetiva e positiva para a solução da crise. Há que se abrir o diálogo. O que a sociedade está pedindo, as mudanças que são exigidas para realmente colocar as coisas nos eixos e avançarmos de acordo com os tempos atuais, o que está se exigindo é que tem que buscar soluções acordadas coletivamente. Se não for coletivamente, cabeça de um ou dois ou três iluminados não vai se chegar a bom termo, porque inclusive a gente está começando a ver que está indo na contramão daquilo que é exigido pela sociedade como um todo. Portanto, eu acho que nós aqui, do Legislativo Estadual, como deputados e deputadas, devemos trabalhar no sentido de que, por exemplo, o governo do Estado do Rio de Janeiro deva existir eliminando os equívocos que a gente está começando a assistir e ver acontecer no plano federal. Colocar a conta para ser paga pelo trabalhador, colocar a conta para ser paga pelo servidor público que está totalmente massacrado, falar do sistema previdenciário, depois que todas as ações anteriores
de governo descomprometidos com o desenvolvimento da população foi no sentido de descapitalizar os fundos de previdência. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio Previdência. Então você tinha um fundo capitalizado e de repente a ação dos governantes de descapitalização, ao ponto de que chegou hoje e se falar que só dá déficit. Claro, descapitalizaram. Então ficou exatamente sendo os recursos que seriam necessários e suficientes para você retroalimentar ou alimentar exatamente o fundo do Rio Previdência. E aí não estaríamos vivendo a situação que se vive hoje. Ou seja, há uma situação, para concluir, que tem esses equívocos sendo cometidos, e eu acho que, na medida que a gente tenha conhecimento, ou pelo menos a clareza de que isso está existindo, a gente tem que vir, não só a esta tribuna, fazer esse tipo de pronunciamento, como a gente deva procurar, com os nossos pares, alguma forma de buscar coletivamente as soluções que são necessárias e exigidas pela sociedade que aí está. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente.